foi? Oi, tudo bom? Deu certo? Deu certo, agora vai. Já tá gravando? Eu já tô gravando. Simples assim, de forma despretensiosa. Já tá gravando já? Então tá valendo. Ora bolas. Então, boa tarde oficial pra você. Boa tarde oficial pra você também. Obrigado, Josiane. Eu sou Josiane Vieira, moro em Roraima, gosto demais de ler e escrever. E você é? Eu sou Eduardo Pera, psicólogo, psicanalista. E antes disso, pelo propósito de estarmos aqui, sou entusiasta com a poesia, né? Esse é o propósito chave da gente estar aqui conversando Pois é. sobre poesia. E a gente faz parte do mesmo grupo, do grupo Ato de Escrever, e a gente tem o costume de compartilhar nossas leituras, filmes e coisas que a gente participa ao mesmo tempo. E a gente tem esse costume de fazer a troca, o que eu vi, o que eu senti, o que me causou. E Eduardo teve essa brilhante ideia. Nós estamos lendo o mesmo livro, o livro do autor moçambicano Mia Couto, um livro de poesias maravilhosas. É a primeira vez que eu leio o autor e, por coincidência, também é a primeira vez que você lê esse autor, né, Eduardo? Sim. Na verdade, você que me apresentou ele, né? Conhece? Falei, putz, eu não conheço, não conheço. Aí você disse, né? Vou te presentear. Agradeci o presente, chegou para mim e fui ler. Quando eu li a primeira página que eu abri, fui lá em um poema qualquer e peguei o poema Tristeza, que é o que a gente vai falar, né? E aí, fazendo a primeira leitura, já me causou um estranhamento, um impacto, alguma coisa me prendeu nele ali. E eu comentei com você, né, com a Josiane, e falei, começamos a discutir de forma aberta, livre, né? E aí eu fui colocando o meu ponto de vista sobre o que eu tinha entendido sobre o poema, bem como ela foi colocando o dela, e a coisa foi abrindo, e ganhou uma dimensão super bacana nessa troca. E foi daí que surgiu, né, a ideia e a possibilidade de a gente fazer uma troca sobre o que nos toca a poesia que a gente lê, que nós lemos, né? Então é um convite que inicialmente está fazendo aqui, com o propósito de posteriormente a Josiane, que é uma das coordenadoras do grupo, né, de ver a intenção de colocar no grupo, né, fazer outras vezes, se for suscetível e bacana. Isso. É por aí. Você falou bem, a intenção é essa, né? Que a gente possa ampliar mais esse olhar que a gente está tendo. Que fique claro que a nossa intenção não é formular aqui uma tese em cima de uma poesia que nós nem somos capacitados para isso. O que a gente vai transcrever aqui através desse momento é as impressões que o poema nos causou. Nem eu estou tentando convencer Eduardo, nem Eduardo está tentando me convencer, e muito menos nós queremos convencer a quem estiver nos assistindo. A gente só quer ampliar essa visão, essa maravilha que é Mia Couto, que ele no poema de uma, duas, três, quatro, de 4 versos, 2 estrofes, e ele fez a gente passar quase o dia inteiro vendo novas possibilidades. Cada vez que a gente lia, cada vez que a gente interagia, novas possibilidades surgiam. Página 147, Edu. E assim eu queria aproveitar Certo. essa sua voz maravilhosa. Não, por favor, você que conhece bem e sabe fazer muito bem a leitura de poema. Tá, por então favor. vamos fazer assim. Mas a ideia é esta, né? A ideia é como fosse, a ideia é, por exemplo, uma provocação construtiva no âmbito da reflexão, do pensamento, livre, solto, né? Sem restrição, sem norma, sem verdades. Simplesmente no âmbito da filosofia, quase como a filosofia, porque a filosofia é isso, né? É colocar, instigar, provocar uma reflexão. E para onde ela vai, nós só sabemos na troca, no diálogo, né? Com Você certeza. quer ler o poema então, por favor? Ah, vamos fazer assim, vamos dividir as estrofes. Eu leio a primeira, você lê a segunda. Pode ser? Tá bom, pode ser. Então tá bom. Pode ser. O poema, o nome do poema, como o Eduardo já disse, é Tristeza. E Mia Couto escreve assim: a minha tristeza não é a do lavrador sem terra.
A minha tristeza é a do astrônomo cego. Nada mais justo que você começar as suas impressões. Bom, as minhas impressões começou pelo âmbito de ser um poema tão curto, né? 4 linhas de escrita aqui e me mobilizar. A primeira coisa que eu comecei fazendo uma crítica ao poeta. É como assim que o autor me distingue e me define o que é a tristeza? Não, tristeza é tristeza. A minha tristeza é uma, a sua tristeza é outra. São tristezas. E aí, a partir desta pergunta que me fiz, comecei a pensar. Bom, deixa eu ver de que tristeza esse autor está falando. E aí eu fui ler de novo, fui lendo, fui abrindo, né? E num primeiro momento, o que eu pensei em relação à tristeza, eu falei, bom, a tristeza que o Miyakoto está colocando aqui, né? Quando ele aponta para o astrônomo, eu falei, nossa, isso aqui é de uma profundidade gigantesca. Então fui distinguir a tristeza, o que seria, talvez, ao meu ver, na minha concepção, a tristeza do astrônomo em relação à tristeza do lavrador. E eu coloquei para Josiane que a tristeza do lavrador, no meu ponto de vista, era uma tristeza sazonal. De que eu estava querendo dizer para ela? A tristeza do lavrador, ela é clara, ela é objetivo, ela é palpável, né? O sujeito, ele tem, né, durante o decorrer do ano, tem períodos sazonais em que ele manuseia a terra, em que ele planta, que ele colhe. Fora este período, a tristeza do lavrador, ele espera algo, né? Então, de forma sazonal. Então, eu coloquei para Josiane, olha, Josiane, para mim me parece que a tristeza dele é muito clara. Já a tristeza do astrônomo foge isso, transcende isso. E de que tristeza o Miyakoto está falando quando ele aponta que a tristeza dele é como a do astrônomo? E aí eu fui pensar, eu falei, poxa, qual que é o objeto de trabalho, de desejo, de estudo do astrônomo? Se não os astros, né? Se não o espaço. E aí aqui foi o ponto que me pegou, quando ele coloca, a minha tristeza é a do astrônomo cego. E aí eu coloquei, bom, então a tristeza do astrônomo é uma tristeza de uma infinitude. Não dá nem para mensurá-la, se eu for pensar na amplitude do que é, né, o espaço, qual que é o objeto dele de estudo, etc e tal. Então comecei a costurar por aí. E aí a Josiane veio trazer o ponto de vista dela, né? E aí pode colocar, Josiane, por favor, como que você tinha colocado. Ou, claro, não vai ser igual, né? Vai ser uma outra forma, mais próxima, talvez. Mas a vertente é a mesma, né? Eu achei demais assim essa colocação do Eduardo e concordo nesse ponto, né? Como é que você mensura a dor? Não tem como mensurar a dor. Dor é dor. O que vai dar dimensão a ela é o próprio indivíduo, é a maneira. Eu posso passar pela mesma situação de uma pessoa próxima a mim e mim doer menos do que nela. Depende no meu entender, né? Tô conversando com um psicólogo, é uma coisa muito perigosa a gente falar besteira, mas vamos lá. Não, espaço. Não tem profissional aqui, tem duas pessoas trocando seus saberes e as suas impressões. Então vamos lá. No meu entender, é essa questão, depende de como eu percebo aquilo ali, da minha vivência, enfim. E aí ainda me veio uma ideia mais simples, né? O lavrador, ele tem o conhecimento empírico, o senso comum. Ele não precisa, vamos dizer assim, do estudo que um astrônomo tem. Então me veio aquela situação, dói menos, talvez doa menos, a gente conhecer menos coisas. Quando a gente tem mais conhecimento sobre determinadas situações, mais a gente sofre diante de uma situação que a nós está parecendo ser negativa. Então, por isso, talvez a dimensão infinita da tristeza. Se eu sei mais, se eu tenho mais conhecimento, eu sofro mais diante da inocência. A falta de conhecimento no sentido de inocência.
do que aquele que é inocente diante daquela mesma situação. Pronto? Eu segui o seu raciocínio e acho que ele é pertinente e, como a gente falou, não tem certo, não tem errado, né? Tem as impressões. E é bem como Sócrates coloca, né? É abrir para pensar. Não tem sofismo aqui, não tem vender, né, e comprar a verdade. Isso. Vender isso. Mas nesse sentido, José, eu penso, né, em relação ao lavrador, que ambas situações, ambas tristezas, estamos falando de um processo de luto. Ou melhor, podemos olhar como um processo de luto, né? E o luto, ele é de uma ordem para ambas situações da perda, né, de um objeto. De um objeto, ou seja, quero dizer com isso, que o enlutado, o sujeito que está em luto, ele sabe exatamente o que ele perdeu. Certo? Vamos dizer que isso faz parte da natureza humana e a gente vivencia, experiencia isso a todo momento. Você não necessariamente precisa de uma situação de morte, né, para experienciar o luto. Quando nós encerrarmos isso aqui, essa nossa troca, pode ser uma experiência de luto, né? Porque alguma coisa ali se distanciou, que é a relação de objeto, né, e de troca. É um processo de luto, né? Então, assim, vou colocar até um ponto aqui meio que conceitual. O próprio Freud, ele coloca isso. Um texto que ele escreveu em 1915, chama Luto e Melancolia. Então, ele vai fazer uma distinção do que é o luto, pertinente, natural, vamos dizer assim, dentro de uma via esperada, né? E o que é a melancolia, que estaria mais na ordem da patologia. Então, para o Freud, ele dizia que a perda de um determinado objeto, ela está na ordem do consciente. Não tem inconsciente, não tem essa história de inconsciente, quando pensa-se no luto. Então, me parece um pouco que é pelo que o lavrador, porque o objeto do lavrador está identificado, né? É isto que eu perdi. Né? Agora, o do astrônomo, não, porque assim, o objeto dele, como você falou, um é mais empírico e o outro é mais aberto. O ponto é que, né, me faz pensar na tristeza do astrônomo como um processo de luto que transcendeu, né, é que este objeto perdido eu não sei qual é. Certo? Em que sentido que eu estou falando isso? Tem um outro autor que chama Melanie Klein e ela vai se distinguir um pouquinho do Freud. Ela vai falar, peraí, não é só o objeto concreto que passa por um luto, mas aquilo que é simbólico também, né, desencadeia o luto, né? E também vai para uma via de uma melancolia. Então eu acho que passa por aqui. Tristeza. A minha tristeza não é do lavrador sem terra. A minha tristeza é a do astrônomo cego. Como diz o Heráclito, né, que o homem que atravessa o rio, quando ele volta, ele não é mais o mesmo, bem como as águas do rio também não são. Eu li, mas eu vou falar uma outra coisa que eu tinha pensado lá atrás em falar. Por que será que esta poesia nos prendeu? Essa é uma outra pergunta que eu fiz. Por que será que prendeu a mim em um determinado ponto? Por que será que ela prendeu a você em um determinado ponto? Né? Por que a gente começou a falar dela? Eu penso em algumas coisas. Né? A poesia, eu acho que ela é algo que ela movimenta e que ela entra em questões muito primitivas, nossa. Independente, né? Inconscientes nossas. Quando a gente lê uma poesia, um poema, ela vai direto por ali, por essas questões, né? E isso nos suscita angústia, muitas das vezes, porque a poesia ela não só cruza pelo belo, que belo, né? Antes de ser transformada em belo, é como o processo de uma largata, né? Que ela pega até ela virar uma borboleta, tem um processo ali de transformação, de metamorfose. Tem que codificar, tem que entender, tem que ler, tem que reler, tem que sentir, né? Então, assim, eu não vejo a poesia como um mar de rosas, ele é um mar. E o que eu vou encontrar nesse mar depende muito da poesia, da condição que eu estou e como eu estou pro momento. Mas, enfim, eu pensei que o que nos fez
passar a ler a poesia, e vamos trocar, são as nossas angústias. Eu com a minha, você com a sua, né? E o que seria a angústia para a gente voltar a começar a ler o poema, a poesia, né? A angústia, só para fazer um esclarecimento rápido, a angústia todos nós temos, todos nós sofremos dela, mas ela é uma representação de algo somada ao afeto, certo? Quando nós temos alguma questão que a gente não tem a condição de elaborar este afeto, existe um mecanismo que chama recalque do aparelho mental. Então vem um recalque, afasta esse afeto da representação, ou seja, afasta a ideia da representação do afeto, e aí a gente fica angustiado. O que a gente tenta fazer, né, para sair dessa situação? Costurar, ou seja, fazer uma ligação novamente do afeto com uma determinada representação. Então eu acho que é um pouco disso. Quando a gente lê, eu vou ler de novo, agora lê você, agora lê eu, agora lê. O que está acontecendo a gente está pegando um determinado afeto, né, que foi reprimido, que é de uma ordem da angústia, e a gente está tentando fazer conexões novamente. Vamos tentar conectar, vamos tentar achar a resposta, vamos pensar. Então o que a gente está falando aqui e traduzindo, estamos tentando, na verdade, traduzir nossas angústias, né? Sim. Então eu acho que passa por aqui também. E isso é benefício, né? É benéfico, né? Nos enriquece. É um processo que a gente vai passar para degustá-lo, né? É necessário senti-lo e uma construção posteriormente. Sim. O que você acha, Josiane? Pois é, você coloca a sua questão dentro do seu conhecimento da psicanálise. E eu já falo de uma maneira, talvez a mesma coisa que você, ou a partir do entendimento que eu tive do que você diz, eu já vou colocar na minha visão de leitora. Por que esse poema me chamou tanta atenção? Primeiro, o título, Tristeza. Essa palavra tristeza, eu acho que ela é uma companhia constante na vida de qualquer um. Talvez até acentuado pelo esse momento de isolamento social que a gente está vivendo. Então o título já me acendeu o olhar para ela, tristeza. E depois esse encanto, ela me causa um encantamento. Várias poesias, outras nesse livro, que aliás a gente esqueceu de dizer qual é o livro, é esse livro aqui, olha, Mia Couto, Poemas Escolhidos. Ele faz uma série de... ele coleta poesias de outros livros dele e coloca nessa única obra. Então, dentre tantos outros, Mia Couto, ele é de poucas palavras, mas ele também tem poemas maiores. Esse talvez seja o menorzinho, mas de uma intensidade muito grande. Talvez pela fala, por esse tema tão sensível e por essa coisa que infelizmente atrai o ser humano. Você falar de alegria não é tão atrativo, talvez, do que se você falar de tristeza. Já visto os nossos telejornais, né? Você é bombardeado só com notícia ruim. Aí lá no meio do caminho aparece 2, 3 coisas alegrezinhas. Alguém que fez algo de bom por alguém que teve uma situação de vitória perante alguma coisa. Mas 80% ou 90% é só coisa ruim. E a gente está lá de olho vidrado, né? Então, infelizmente, o ser humano, não vou generalizar, mas eu acho que grande parte de nós temos essa coisa, o que a gente se comove no sentido de ter emoções muito mais com o que é triste do que com o que é alegre. Talvez dentro da gente a gente também guarde mais momentos de tristezas que a gente chega a revivenciar, tipo assim, eu tive uma separação, aí ouço uma música, me derramo em lágrimas, do que algo que me trouxe alegria, para eu buscar dentro de mim, isso é um talvez, tá?
eu buscar dentro de mim momentos alegres, eu tenho que suar, eu tenho que fazer força. Quando que a tristeza, até um comercial de margarina mais voltado para a sensibilidade, pode me provocar lágrimas. Então, não sei se eu consegui chegar onde eu queria. Acho que você conseguiu sim, porque assim, quando você fala de momentos de tristeza e que nos toque, nos sensibiliza, você está falando, né? Você está colocando possibilidades do cotidiano, mas o nosso primeiro registro de marca minêmica para nos constituir é um momento de caos, que é o momento do nascimento. Esse é o primeiro registro. E aí depois a gente vai, né, articulando e construindo todo aquele prazer que nós vivenciamos no processo de gestação. Então, os nossos registros, ele passa obrigatoriamente por uma marca, né, uma marca de caos, que é um registro psíquico que nós temos internalizado. Né? Então, quando a gente passa por uma situação, problema, seja ela qual for, a tendência é que nós possamos resgatar em nós aqueles objetos ou aquelas situações, né, que nós internalizamos como boas. É lá que eu vou buscar recurso. O ponto é que, se eu for buscar internamente algum recurso para lidar com uma determinada angústia e eu não o encontro, e não o encontro por quê? Porque não o tenho, ou se tenho, né, ele não é muito bem estruturado pela condição das experiências que tive ao longo da vida, aí tem uma situação, problema. Né? Então, uma tendência é a gente passa por uma situação X, Y, Z, e aí como que eu lido com isto, né? Com esta angústia? Quando eu fico comigo, por exemplo, aqui pego um livro para ler, né? É estes registros que eu estou indo buscar. Né? É esses registros do meu eu, do meu ego, do meu self, do meu ser, chama como quiser, né? Que eu vou buscar para lidar. Então a gente tem recursos internos. O ponto é que qual a qualidade desses recursos internos quando nós vamos buscá-lo? E às vezes até mesmo para ler uma poesia, né? Quando que eu falei da questão da angústia, a gente vai buscar esses registros para tentar fazer essa ligação do afeto que foi recalcado com a representação que ficou, porque o que ocorre é isso na relação na angústia. Temos uma representação somado a um afeto, uma não elaboração, vem um processo chamado recalque, retira este afeto, ficamos com a representação e ficamos na angústia. O tempo todo estamos tentando fazer uma ligação novamente com ele. Quando a poeta escreve, ou poeta escreve, não é diferente. É por aí que está passando a coisa. Quando eu sonho, quando a pessoa sonha, até mesmo um pesadelo, o que está ocorrendo no processo mental, né, é uma tentativa de ligar novamente aquele afeto que foi deslocado, separado, com uma determinada representação. Né, ocorre por aí. Tem um outro autor que chama, de muito cacife, que é o Lacan, que esse cara vai falar, esse psicanalista vai dizer o seguinte, ele vai falar que o inconsciente ele é estruturado por linguagem. Né, um pouco diferente do Freud, enfim. E ele vai falar de alguns registros que nós temos. Né, e ele vai chamar isso de nó borromeano. Ele vai falar que temos 3 registros necessários na articulação da linguagem. Que necessariamente eles têm que estar ligados. E quando existe uma perda de um desses registros, nós temos uma situação problema. Então, por exemplo, ele fala do sem sentido. Primeiros registros, para deixar claro. Ele fala de um registro chamado real, né? Que é de um indizível, aquilo que eu não sei dizer sobre, que seria da ordem da angústia. Ele fala do imaginário, que é uma certeza. Então, tudo aquilo que eu imagino é de uma ordem de uma certeza. E ele fala do simbólico, que é a possibilidade de eu abrir, de eu pensar, de eu expandir. Né? Então, ele fala do real, simbólico e imaginário. E aí ele fala que um registro, que é o sem sentido, seria, né, o registro somado, o registro do simbólico mais o imaginário, e ele perdido o real. Nós teríamos o registro da paixão. Não vou falar dos demais, vou falar só desse. Da paixão, né? Que seria o do Miyakoto, né? O registro da paixão. Qual paixão, né? É a condição do astrônomo. A paixão sobre esse objeto perdido. A gente volta,
fala do luto, a gente fala da melancolia, né? Então, por exemplo, quando a gente está articulando essa troca aqui, né? Então a gente tem assim um significado antecedido por um significante, um significado, um significante, um significado, um significante, nesta linguagem, nessa troca, né? Mas no intervalo disto, neste buraco, existe um real. Quando eu leio, possivelmente, eu sou capturado por este real, que é o que me falta, e aí começa todo esse processo, entende? Então Passa por aí. Então, deixa eu te falar. Eu tenho uma frase que eu repito muito. Eu repito demais, porque eu creio nisso. Que a arte salva. Então, de alguma forma, também a poesia, ela é uma forma de cura. Tanto para quem escreve, quanto para quem lê. Porque se você tá dizendo que a gente vai encontrando maneiras de... Não de remendar, mas de fazer ligações entre essas imagens, entre essas linguagens, entre o que eu sou e o que o poeta diz. Então a poesia tem esse poder de cura. Não estou dizendo assim de cura absoluta, eu estou dizendo de diminuir essa angústia. Então talvez tenha sido por isso que esse poema tenha sido tão significativo e esteja gerando tantas outras possibilidades. O Freud fala que o poeta chegou primeiro que ele, para falar do humano e do inconsciente dele. Eu já vi isso. Uhum. Então, não é ninguém mais, ninguém menos que o cara que fez tudo isso aí acontecer, né, que é o pai da psicanálise, que disse: o poeta chegou primeiro que eu. Claro, o Freud foi e organizou toda uma linha de raciocínio, né, e fundamentou isso, que o poeta joga, né, e nos captura. Então, gente, olha só, a gente está no caminho certo, a gente precisa ler mais, precisa escrever mais, para que a gente possa digerir, talvez digerir seja o termo, essas emoções que a gente traz guardadas dentro da gente, né? Nesse tipo de vida que a gente vem levando, onde muitas vezes a gente não se atém a pensamentos, a gente se atém a visões, a rápidas visões, e as coisas vão passando, é um excesso de informação. Então que através desse vídeo que a gente está fazendo, dessa conversa que Eduardo e eu estamos tendo, que ela possa contaminar vocês também, para que esse olhar seja ampliado e valorizado, o olhar das pequenas coisas. Tem poemas aqui de 2 páginas lindíssimos, mas esse de alguma forma nos capturou com maior facilidade. Tô certa? Tô errada? Ontem eu escrevi. Não, eu acho que passa por aí. O poema, ele tem essa capacidade, assim, de nos levar para dentro de nós, né? E mexer com as nossas entranhas. Né? E quando ele mexe com as nossas entranhas, o que a gente vai encontrar lá? Cada um vai encontrar a sua questão, né? Ou pelo menos vai remexê-lo ali, né? Ontem, por exemplo, eu estava escrevi alguma coisa e a partir disto que eu havia escrito, escrevi uma segunda, né? Que a gente até trocou e você deu uma sugestão. Eu tinha escrito uma poesia. E a poesia, ela não chegou da forma que eu, que escrevi, pensei. A pessoa que leu, né, remeteu a ela alguma série de situações. Remeteu a pessoa. E eu comecei a pensar, falei, caramba, né? Tipo, aí entra no ponto que a gente falou. Então, por isso que a poesia do Mia Couto, para mim, pegou num ponto, para você pegou num outro ponto. Porque é isso, não tem como a gente pegar a obra do autor e falar assim, é isto. Quem fala é isto, até os caras que estudam muito, é de uma certa prepotência. Para você saber, tem que dizer assim, o que você quis escrever quando escreveu tal coisa. Para essa conversa, a gente eu tem quis que chamar escrever o isso. Eu e Jefferson, a gente comenta, para esse tipo de conversa, o que o poeta escreveu e o que ele disse. O que ele escreveu é fácil, as palavras estão ali registradas. Mas o que ele disse, nem sempre eu, como leitora, consigo captar aquilo na íntegra. Qual foi a intenção dele de escrita, né? E às vezes eu fantasio. Eu e Jefferson Lima é um escritor que também faz parte do grupo O Atos de Escrever, lido por mim, lido
por Eduardo e por vários de nós. Um abraço para ele, que é um cara que escreve muito bem, é um poeta extremamente competente. Demais, demais, demais. E Jefferson, a gente debate muito em relação a isso, né? Poxa vida. E como é bom quando o leitor ele expõe a ideia dele e às vezes ele acende a nossa. Poxa, eu escrevi sobre isso e nem percebi, né? Então tem toda essa vertente, né, Eduardo? E você que... Eu pensei no ponto da cura, quando você tinha falado sobre a cura, né? Então, posteriormente, o que eu escrevi foi o seguinte: morre o poeta quando a poesia fere ao invés de curar e dar asas para voar, né? Ou seja, volto nesse ponto que a gente está trocando aqui, né? A poesia, ela é de quem lê, ela deixa de ser do poeta, ela deixa de ser quem escreveu, é de quem lê. E vai ser de quem a lê porque, talvez, no meu ponto de vista, passa por esse ponto, né? Cada um vai lendo, e ela vai encaixar exatamente onde me falta algo. E aonde me falta algo, né? Tá essa questão do real, tá essa questão da angústia, tá essa questão dos traumas, é ali que ela encaixa, né? E aí eu vou buscar recursos para lidar com isso. Algumas pessoas vão conseguir, outras pessoas não de primeiro momento. Vai ficar naquele marasmo, naquele tipo, não entendi, tal. Os mais esforçados, talvez. O Cláudio de Barros Filho, ele falando é um filósofo, né? As pessoas devem conhecê-lo, que é bem conhecido. Ele estava falando do processo dele enquanto ele estava estudando com Bourdieu, eu acho, e o professor dele, né, o orientador dele, tinha escrito uma frase em francês, e ele não entendeu a frase. E aí ele foi para casa, ele leu de novo, falou, mas eu não entendo. Pô, mas como que eu não entendo isso aqui? Eu vou sentar aqui, né, vou sentar a bunda na cadeira e vou mastigar isso aqui até eu entendê-la. E ainda assim que ele sente, que ele mastigue, que ele tenta entender, talvez ele chegue. Porque, de fato, efetivamente, para dizer tal coisa, é só, do meu ponto de vista, é só quem escreveu para dizer assim, foi isto que eu pensei, foi por aqui, foi por ali. Mas, depois que nós escrevemos, né, nós já não temos mais autoridade sobre o que escreveu, porque passa a ser seu, passa a ser meu, passa a ser de quem leu, né? É verdade. É por isso que os poetas não nos enriquecem tanto. Eu joguei essa pergunta no grupo ontem e uma pessoa, ela me respondeu uma coisa muito interessante que não passou nem pelo meu pensamento, nem pelo teu. Ela disse assim, coitado do astrônomo cego, porque o lavrador, ele pode conseguir a terra, mas o cego dificilmente vai conseguir enxergar novamente. Eu achei assim, eu falei, meu Deus do céu, olha só outra visão para a mesma coisa e quanto é pesado isso aí. Realmente, né? O lavrador, na simplicidade dele, que eu considero nesse quesito da simplicidade, ele pode vir a conseguir a terra. E o astrônomo cego, como é que ele vai reverter esse sentido? Né? Por isso que eu pegando esse gancho do que a moça disse, né, que eu penso, né, que a dor do astrônomo é de uma ordem infinita, né, porque não é possível, né, não é possível. Então encontramos uma medição. E pensando no... Oi? Encontramos uma medição para a dor entre o lavrador e o astrônomo? Eu acho que talvez até sim, porque, né, o lavrador, ele tem um objeto dele ali muito claro, que é sazonal, né? Sei lá, é a terra. Ele depende da terra. Sem a terra, ele, tá explícito, sem a terra, né? Ele não come. E ainda assim, né? Ele depende, não depende apenas dele. Porque ele depende dos fenômenos naturais, né? Ele precisa do sol, ele precisa da chuva, ele precisa da estação. Como, né? Nós não dependemos então, só da gente, né? Como nós não dependemos só da gente, né? A gente é o que é na medida em que a gente troca com o outro e se posiciona em relação a ele. Geralmente, tipo assim, né? É o outro que diz quem somos, né? Quem é você? Eu posso dizer, mas assim,
tendência é que a gente fala assim, tá, diga quem sou. É mais confortável do que eu procurar, né? Tentar me aventurar em mim mesmo. Muito legal, Eduardo. Eu acho que por hoje tá legal, né? Uma poesia Tá bom. de 2 estrofes e render uma conversa tão legal quanto essa. Eu espero que a gente consiga mais gente para participar desse nosso projeto, né? Que surgiu assim, meio de repente. As pessoas no grupo que eu sei que já leram o mesmo livro que a gente está lendo é o Nelson e a Patrícia Alvarenga, que mora no Pará. Ela ganhou da Clarice esse livro e ela também está lendo. Quem sabe eles não queiram colocar o posicionamento deles também ou falar de outras poesias. Não é verdade? O convite já está feito. O convite já está feito. E quem quiser participar, nós estamos prontos para isso. Outras, a gente está fazendo da forma mais simples. A gente está fazendo via WhatsApp. Então, não tem muita complicação. Não é verdade? Sem regra, sem cronograma sem dar ordem, que a Josiane ela é toda assim, né, certinha, tal. Tanto é que quando entrou a gravação, eu perguntei assim, tá gravando? Já? Tá gravando? Você falou, já tá gravando. Putz, então tá. Então boa tarde, né? Pronto, esse recado aí, o Jefferson, quando assistir, ele vai aplaudir, que ele diz, meu Deus do céu, tu é muito chata. Tá certo, Eduardo, agradeço demais. Mas a gente entende a necessidade da organização para algumas coisas, entende? A primeira delas, né? Você tá onde? Você tá em São Paulo, eu tô aqui em Boa Vista, Roraima, então tem que haver algum tipo de organização. O mínimo, né? O mínimo, tá certo. Tá bom, Eduardo. Um beijo pra você. Muito obrigada. Obrigado pela troca. Achei bacana. Acho que passa por aí mesmo. Tipo assim, a possibilidade de fazer trocas de forma descompromissada, né? Tipo, simplesmente colocar o que a poesia nos toca, né? Ou nos faz pensar. E essa articulação, ela é sempre agregadora, né? Porque é uma via de mão dupla. Beijinho. Tchau, até a próxima. Beijo, um abraço. De bom. Tchau. Tchau.